Então vamos continuar aqui as nossas aulas de Python, né? E hoje a gente vai começar a falar sobre os tipos de dados, né? Então vamos começar falando sobre o tipo de dados string, né? Que é altamente utilizado aí em todas as linguagens. Então primeiro, antes de começar a falar desse tipo em específico, a gente tem que entender que o Python, ele possui uma característica, ele é de tipagem dinâmica e forte, né? Então, cada linguagem de programação ela tem características diferentes, né? Existem tipagem estática, tipagem dinâmica, e o Python ele é de tipagem dinâmica. O que isso quer dizer? Então, na aula passada, eu botei aqui como exemplo, e a gente deu um print de um número, né? Eu passei aqui, então, eu coloquei aqui print 1, 2, 3, se eu executar o código ele vai me mostrar 1, 2, 3, né? Em momento algum, eu precisei passar para ele, eu falar para a linguagem que eu estou colocando o número aqui, né? Então, a linguagem ela já tem essa capacidade de receber o meu dado e identificar que isso aqui é um número inteiro e ele já interpreta isso como sendo um número inteiro e mostra para a gente na tela, né? Então, essa é a característica da tipagem dinâmica. Se fosse uma linguagem de tipagem estática, né, eu deveria passar para ela qual tipo de dado que eu estou utilizando, né? Então, beleza. A gente viu na última aula que para poder dar um print, né, de uma string, eu devo utilizar aspas duplas, né? Então, antes de mostrar isso aqui, na verdade, vamos falar o que é uma string, né? Uma string nada mais é do que um texto, né? Uma string ela é um array de chars, né? Então, é uma junção de vários caracteres. Com vários caracteres eu formo uma string, né? Ou então um texto, uma frase, né? Sempre que a gente estiver falando de string, a gente vai estar falando de alguma coisa entre aspas, né? Pode ser aspas duplas ou pode ser aspas simples, né? Então, nesse momento aqui, né, como eu coloquei esse número dentro de aspas, ele está sendo interpretado como uma string e não mais como um número, né? Então, se eu quero mostrar uma frase ou um texto na tela, eu coloco aspas, né? E falo o texto que eu quero passar. Então, pode ser aspas duplas, aspas simples, né? Eu posso separar também aqui argumentos, né? Como a gente viu na última aula, o print é uma função, né? E ele vai executar sem nenhum problema, né? Então, se eu quiser, por exemplo, mostrar um texto onde eu queira utilizar uma aspa dentro da minha string, então eu colocaria aqui, por exemplo, texto 1 ABC. E eu queria que ele mostrasse aqui para mim esse ABC entre aspas, né? Ficaria assim. Então, a gente já pode ver aqui que ele está dando um problema, porque ele já identificou o erro, né? O que acontece? Toda vez que a gente abre aspas, ou abre alguma coisa, a gente tem que fechar da programação, né? Então, nesse caso, eu abri aspas aqui e ele procurou o primeiro padrão, né, que é esse aqui, e fechou. Então, o que vem daqui para trás, ele não está dentro dessa string, né? Então, ele acaba causando um erro, né? Então, se a gente tentar executar, a gente pode ver que ele deu um erro, né? Um erro de sintaxe. Então, se eu quisesse mostrar esse ABC aqui, entre aspas, o que eu poderia fazer? Eu poderia usar o caractere de escape, né, que é o contrabarra. A gente pode ver que até ele fica numa cor diferente, né? Então, o que esse caractere faz? Ele fala para o interpretador do Python que eu não quero utilizar isso aqui como o fechamento das aspas que eu abri, né? Eu quero colocar ele como um caractere normal. Então agora, né, a gente já vê que ele fica numa cor diferente, o erro já sumiu. E se eu executar aqui, ele mostra pra gente, ó, texto 1, ABC, e o ABC está entre aspas duplas, né? Essa é uma forma de fazer, mas normalmente o que a gente vai encontrar por aí é a utilização de aspas diferentes, né? Então, se eu coloquei meu texto em aspas duplas, e eu quero ressaltar alguma coisa aqui dentro, eu uso aspas simples, né? Ou vice-versa, né? Se eu quiser mostrar ali meu texto em aspas duplas, né? Eu posso fazer o contrário, botar toda a minha string em aspas simples e mostrar ali o que eu quero ressaltar em aspas duplas, né? Então, como a gente pode ver aqui, né? Ele também não tem nenhum problema, né? Então, dessa forma, acaba sendo muito mais fácil, né, do que a gente estar utilizando o caractere de escape ali. Ainda falando sobre a função print e falando sobre a string, a gente tem o R, né? Que é isso aqui, né? Eu coloco o R e coloco um texto qualquer aqui. Então, esse R, né, ele é usado quando a gente fala de expressões regulares, né?
mas ele também pode ser usado aqui para poder mostrar, né, na hora do print, quando eu vou utilizar algum caractere de escape e eu quero que esse caractere ele apareça também. Então, esse exemplo aqui é igual a gente fez antes, mas dessa vez, né, a gente vai ver na saída, ele não só mostrou as aspas duplas, né, como também ele acabou mostrando o caractere aqui de contrabarra, né, que é o caractere de escape. Então, isso aqui é usado para expressão regular, né, essa é a função principal, mas aí a gente pode usar para isso também, né. Então, recapitulando aqui nossa aula, o Python ele possui, né, como característica ser uma linguagem de tipagem dinâmica e forte, né? Então a string é o tipo de dados de texto, né? Então a string nada mais é do que um texto, é um array de chars, e a gente passa essa string sempre entre aspas, né? Então se eu quiser usar alguma aspas dentro da minha frase, eu uso invertido, né? Ou eu posso utilizar o caractere de escape aqui também sem nenhum problema, né? Então, pessoal, isso aqui é bem simples também. Então, vamos continuar aí com as nossas aulas e vamos continuar vendo os tipos de dados aqui no Python.